Amor e ódio. Terceira parte. O Consolador. Capítulo 3. Deixando o prédio da rua de C, onde o indivíduo Leblanc ficara atordoado, porém disposto a obedecer ao cúmplice que surgia, fantasma diabólico propiciando-lhe uma fortuna, Flávio, já munido de uma ordem da prefeitura de polícia, dirigiu-se a um extremo da cidade, encaminhando-se para a prisão de Mazas, assinalada mais tarde, quando da dissolução da Assembleia Nacional pelo golpe de Estado, desferido por Luiz Napoleão, por haver enclausurado entre vagabundos e ladrões legítimos representantes da nação, deputados eleitos pelo povo, que ali provaram um tratamento que dantes lhe seria impossível conceber. Conduzido por um oficial interno, chegou à cela de certo prisioneiro, por quem desejava servir os próprios interesses. Tratava-se de um pequeno fidalgo sem terras nem haveres, cujo nome era Sérgio de Villemont. Encontrava-se preso há 5 anos, acusado de anarquismo e traição ao regime, havendo-se comprometido nos acontecimentos de 1840 e 1842. Esquecido pelos amigos e até mesmo pela lei e a justiça, amargava sua miserável sorte minuto a minuto, na solidão de um cativeiro arbitrário e desumano, pois nunca fora ouvido, jamais tivera notícia sequer do andamento do processo contra si próprio instaurado, interrogando-se diariamente por que ali o mantinham durante tanto tempo sem lhe concederem um fim qualquer, ainda que fosse o patíbulo. Sérgio fora orador fecundo de comícios, sublavador e arengueiro, estimulador de queixas e insatisfações, extremado nos conceitos, temerário nos propósitos, porque disposto a meios violentos para atingir o fim de que se esperava a glória para a mãe pátria e felicidade para o povo. Jornalista vigoroso, exorbitava dos próprios direitos até a inconveniência antidemocrática, antissocial e desumana da ameaça e do insulto ao adversário, o que, vezes sem conta, lhe valeu advertências e censuras dos próprios correligionários e amigos, dentre estes, Gaston d'Arbeville. Mas, tolhidos seus descomedidos impulsos por uma repressão igualmente violenta e desumana, seu ânimo se apoucara, as energias se anularam sob a tortura de 5 anos de masmorra. Em vão, Gaston se debatera por sua libertação, desdobrando-se em procura do auxílio de personagens influentes que lhe conseguissem, ao menos, o desenvolvimento do processo. Inutilmente, apresentara o próprio testemunho como dos demais adeptos da mesma causa, amenizando quanto possível as responsabilidades que pesavam sobre o antigo redator dos seus jornais. Sérgio continuava incomunicável no fundo da prisão, enquanto, cada vez mais, escasseavam as esperanças de arrancá-lo ao seu jugo. De Villemont era normando. O visconde conhecera sua família, com ela entretendo relações de polidez durante algum tempo. Vendo surpreendido que a porta da masmorra se abria, permitindo passagem a alguém que não era o carcereiro, levantou-se, sem contudo reconhecer o visitante. A penumbra do miserável sítio, Flávio de Lacordaire examinou-o, não, porém, sem se impressionar, notificando que o infeliz se tornara irreconhecível. Não me reconheceis, senhor de Villemont, disse, estendendo a destra, enquanto o oficial e o carcereiro postavam-se ao lado de fora. O prisioneiro fitou-o detidamente para de súbito responder no auge da surpresa e da emoção. Oh, o senhor de Lacordaire! Meu Deus, não me atrevo a acreditá-lo. Obrigado, senhor visconde. 1000 vezes obrigado.
Trago-vos o testemunho da minha consideração, desde muito dispensada a vossa respeitável família, senhor de Villemont. Obrigado, senhor Visconde, 1000 vezes obrigado. Lamento sinceramente os vossos infortúnios e trago-vos a esperança com minha visita. Eia, reanimai-vos, nem tudo está perdido. Ofereço-vos a liberdade. O prisioneiro deu um salto, agarrando-se àquele que se insinuava como salvador. Por quem sois, senhor Visconde? Não zombais de minha desgraça? Ah, repeti o que acabaste de dizer. Com efeito, Sérgio de Villemont, posso restituir-vos não apenas a liberdade, mas também ao convívio da vossa família, que há 5 anos chora por vós, como ao convívio da sociedade. Para tanto, será necessário tão somente certo entendimento entre nós ambos, e é para vô-lo propor que, vencendo poderosos obstáculos, aqui me tendes, animado de boa vontade para agir em vosso benefício. O prisioneiro de Luís Felipe curvou-se, tomou aquela mão esquálida e beijou-a compungidamente. Uma lágrima umedeceu a camurça da luva sem atingir a pele. Falai, Senhor, atalhou com ardência. Ouvirei como ouviria o próprio Deus, que se compadeceu de mim por vosso intermédio. Pedi em troca o meu sangue, a minha vida. Nova crispação fez tremer os lábios delgados do inimigo de Gaston, a falta da possibilidade de um sorriso. Ele compreendia que de fraquezas e alucinações deprimiram a mente de um prisioneiro esquecido pela lei e que perdeu a esperança. E que, assim sendo, como seria fácil fazer desse farrapo humano um escravo dócil a quaisquer caprichos, desde que se lhe prometesse a liberdade. Disposto a prosseguir, continuou cheio de animação. É indispensável forneça certos esclarecimentos, meu caro de Villemont, sem os quais me não será dado a iniciar demarches para a tua libertação. Tratava-o agora intimamente por entender mais sedutor que assim fosse. Sérgio reconfortava-se atento. Delacordaire interrogou-o de chofre. Conheces o Marquês d'Arbeville de Saint-Pierre, o filho? Oh, muito, senhor Visconde, afirmou quase risonho. Quem o não conheceu em Paris? Confiaste nele quanto a ideias patrióticos ou políticos? Sim, todos os grêmios e associações republicanas tinham em grande conta a palavra do Marquês, apesar da sua juventude. Favorecia dedicadamente a causa. Diz-me, e ao senhor de Franceville de Soissons, conheceste? Também. Falamo-nos algumas vezes na redação, graças à influência de d'Arbeville. Eram íntimos. Pois bem, agora ouve de Villemont. Sérgio fitou emocionado. O tom em que Delacordaire pronunciara as últimas palavras ressoara tão lugubremente em sua sensibilidade que, malgrado seu, o prisioneiro inquietou-se. Estou ouvindo, senhor Visconde. O senhor de Soissons morreu. Oh, não sabia. Era meu genro e meu mais estremecido amigo. Oh, não sabia. Morreu assassinado. Oh, não sabia. E foi d'Arbeville de Saint-Pierre que o matou miseravelmente, depois de abusar de sua confiança de amigo generoso, tentando ultrajar-lhe a honra conjugal. Oh, d'Arbeville? Impossível! Seria incapaz de tal infâmia, senhor Visconde. Conheci-o muito de perto. Suas leviandades não iriam a tanto. Cala-te. Vê-se bem que não o conheces. Ouve-me.
de Saint-Pierre, sedutor, traidor, assassino, traz na consciência a vileza de um outro crime, é delator e perjuro. Oh, d'Arbeville, delator, d'Arbeville, perjuro. Afianço-vos que estáis enganados, senhor de Lacordaire. Era franco, leal, sincero. Não pode ser, não pode ser. Porventura não imaginaste jamais, desgraçado Sérgio, a quem deves a denúncia que a ti, como a teus cômpares mais íntimos, reduziu ao cativeiro? Não, senhor. A d'Arbeville. A d'Arbeville? Não, d'Arbeville não cometeria semelhante traição. É inofensivo e bondoso, não desgraçaria quem quer que fosse voluntariamente. Sabes quem te acusou, quem lançou a desonra sobre teu nome, agravando tuas ações em prol de uma república, escancarando-te as portas desta prisão para te cobrir de opróbrio, enquanto a si mesmo inocentava e salvava? Senhor, não fui denunciado. Os oficiais de Sua Majestade descobriram tudo. Fui apanhado em flagrante, no meu clube, incentivando a revolução e a deposição do nosso soberano. Fui além das conveniências, apaixonei-me e enlouqueci ante a miragem das ambições. Quem julgas que te denunciou avisando os oficiais de Sua Majestade da reunião daquela noite? Oh, meu Deus! Não, senhor Visconde. Estarei louco. Foi Gaston d'Arbeville? Sim, Gaston de d'Arbeville. Trago-te provas e mais tarde outras aparecerão. Sim, ele, o falso amigo, ontem como hoje, o devasso e traidor que tanto vilipendia honras inatacáveis como agremiações políticas. O tom de que usava de Lacordaire era violento. O suor inundava a fronte cálida do prisioneiro que se julgava joguete de insidiosas alucinações. Pesado silêncio caiu sobre os dois homens durante alguns instantes. Na mente de Sérgio, reduzida a um caos, como que retumbava a deprimente advertência. É a d'Arbeville de Saint-Pierre que deves a desgraça que te aniquilou para sempre. Eis, porém, que o insinuante fidalgo, qual demônio obsessor, retirava de uma carteira de couro que sacara de um bolso da sobrecasaca a falsa carta que extorquira da vileza do indivíduo Leblanc, na qual se pretendia que Gaston revelava ao seu advogado a delação que fizera de vários correligionários, entre outros Sérgio, assim como o suposto rascunho do ofício com que 5 anos antes cometera a ominosa traição. Lembras-te de Leblanc? Indagou o cínico, enquanto estendeu os 2 documentos ao mísero segregado de Mazas. Sim, meu companheiro de tumultos ideológicos e administrador dos bens do senhor. De Saint-Pierre, sim, lembro-me. Leste os documentos, Sérgio, que Leblanc me confiou, desgostoso com mais uma infâmia de d'Arbeville, pois o miserável acaba de denunciá-lo agora, e Leblanc, perseguido e infeliz, parte hoje para o estrangeiro, exila-se no intento de escapar à sorte que te surpreendeu de boa fé. O antigo discursador nas ruas recebeu nas mãos trêmulas, pondo-se a lê-los com dificuldade na penumbra da cela. A assinatura do moço marquês lá estava, elegante e legível, assinalando a infâmia. Para um desgraçado que havia 5 anos definhava de dor e desespero nas sombras de um cárcere aterrador, a caligrafia que dançava sob seus olhos em macabro ajustamento de um fraseado indigno não apresentaria defeitos. De Villemont dobrou os papéis, entregando-os ao Visconde sem nada proferir. Estava lívido e absorto. Profunda derrocada oprimia sua alma,
sufocando em seus escombros uma ilusão a mais. Flávio Henri ainda uma vez rompeu o silêncio. Enquanto, arrojado neste antro, sorves o fel de todas as amarguras possíveis, há um coração com ele que igualmente conspirou contra o rei e o regime que tem acontecido? Absolutamente nada, porque se soube forrar as repressões da vigilância governamental, ao passo que perdia os correligionários. Vivia para os gozos brilhantes da sociedade, bajulado e endeusado como César, enquanto que tu e outros como tu gemiam na sinistra solidão de masmorras infectas como esta, até que, por eliminar covardemente, o pobre Marquês de Soissons caiu inevitavelmente nas garras da justiça. Sérgio ouvia atingido por uma surpresa indescritível, um mal-estar que lhe trazia laivos de loucura. Mas Flávio, cujo caráter não recuaria jamais à frente de um projeto iniciado, continuou tecendo o enredamento sinistro, morbus letal, contaminando a mente exausta do infeliz encarcerado. Que tem feito ele para te livrar? Acaso procurou consolar-te sequer? Estou incomunicável, senhor, há 5 anos. Sei, porém, com alguns recados transmitidos pelos guardas, que socorreu minha família, livrando-a da miséria. Oh, nada fazia para te livrar antes de te entregar à tua própria sorte, porquanto muito lhe conviria o teu degredo aqui para que não lhe pedisse contas mais tarde da ação praticada. Não sei, senhor Visconde. Parece que não sei. Pois bem, necessito do teu testemunho contra D'Arbeville e venho pedi-lo em troca da tua liberdade. Ainda não foste julgado, sequer se iniciou o teu processo. Informaram-me hoje na própria prefeitura de polícia. Como não foste jamais interrogado, tanto melhor. Tratarei do teu processo e necessariamente serás chamados a inquirições. Disponho de excelentes meios para anular as responsabilidades que sobre teus ombros pesam. Não pouparás o Marquês em teus depoimentos. Acusa-o, Sérgio. Acusa-o de tudo que te vier ao cérebro. Lembra-te de como te traiu e aos demais. Castiga-o quanto puderes. Acusa-o, sobretudo, de vos incitar a ti como aos teus cômpares de clube para eliminar Luís Felipe. Senhor Visconde, mas devo grandes favores a esse pobre marquês e sei que é inofensivo. Ademais, é padrinho de minha filha, garantiu-lhe a educação no internato religioso, deu-lhe um dote para quando contrair matrimônio. Tanto melhor, Sérgio, tanto melhor. Todos dirão que com tudo isto, se chegaste a acusá-lo, é que dizias unicamente a verdade. E enquanto me prestas tal serviço, bater-me-ei em teu proveito, arrancar-te-ei da prisão. Possuo ainda a mansã de Sainte-Croix, que bem conheces. Não pretendo jamais tornar a habitá-la. Ajuda-me a castigar o delator e homicida de Sainte-Croix e serás tua. Terás boas terras já cultivadas, posição equilibrada entre teus pares da nobreza, a fim de reiniciares a existência serenamente junto dos teus, lá na querida Normandia, a terra do teu berço. Ora, o resultado do sinistro colóquio, levado a efeito sob as abóbadas sombrias do cárcere, não podia deixar de ser senão o que na realidade foi. O infortunado prisioneiro, meio dementado pelo sofrimento, confiou sinceramente nas afirmativas daquele que revivecia em sua alma as mortas esperanças de liberdade, ao qual conhecera aureolado de austeras virtudes. Ou fez que confiava a si mesmo, contrariando, sopitando os brados solertes da consciência, para servir os interesses próprios.
dada a circunstância desesperada em que se encontrava. Prometeu a Delacordaire tudo quanto este lhe pedia, lembrando no decorrer do conciliábulo satânico outras coisas imprevistas, entre elas a existência de um arquivo secreto na residência do moço normando, no qual papéis comprometedores seriam encontrados, tais como esquemas para possíveis revoluções, programas para governo republicano, cartas de Luís Napoleão indagando do estado da política na França e resposta do mesmo príncipe à exposição feitas do assunto por d'Arberville. O orgulhoso titular deixou Mazas com os olhos resplandecentes do torpe ardor de maldade em vias de satisfação. Não obstante o testemunho do farrapo humano que acabara de aviltar com suas insídias obsessoras, não lhe parecia tão forte e decisivo quanto desejava para esmagar de uma vez para sempre o antigo prometido de sua filha. Dentre os serviçais da casa de Soissons, sobressaía um moço de cavalariças pela viva inteligência de que era dotado, como pelos hábitos que mais pareciam os de um autêntico estudante do bairro latino. Chamava-se Félix Touchet, e nas cavalariças de Soissons servira apenas durante 2 meses, passando sem mais discussões auxiliar da intendência ou mordomia, graças ao espírito sagaz que possuía, aos conhecimentos sólidos de letras, contabilidade, etc. Antes de se ver forçado a servir no humílimo posto de tratador de cavalos e seguidamente no de auxiliar de mordomia, esse jovem parisiense fora tipógrafo e convivera em ambientes frequentados por intelectuais e gênios da literatura, cujos nomes ainda hoje se pronunciam com admiração a seu contato, se habilitando progressivamente a ponto de declamar os poemas do Senhor de Musset, do Sr. Victor Hugo, e de se dedicar à leitura das obras de J.J. Rousseau. Por essa época, de Villemont, militando no jornalismo como redator dos órgãos mantidos por d'Arberville, deu-lhe trabalho ao seu lado, tornou-o pessoa de sua confiança, arrastando-o para o seio dos partidos reacionários a que servia, dele fazendo árdigo batalhador republicano. A Revolução de 1842, porém, detendo os ímpetos patrióticos de Villemont, lançou-o como ao mestre no fundo de uma prisão, da qual saiu alguns meses depois, graças à intervenção de d'Arberville, completamente curado das ambições políticas, empregando-se então no palácio de Soissons. Flávio Delacordaire conhecera-o na ocasião em que passara a auxiliar de intendência, pois na ausência de Soissons, Flávio, se presente em Paris, inspecionava os haveres deste, zeloso e prestativo. Haviam-se falado quando Touchet, bom secretário, exibia a escrituração dos domínios sempre em perfeita ordem. Durante essas conversações, Touchet, vaidoso por tratar com a nobreza, notificou que de longa data merecia a confiança de aristocratas, então citando de Villemont, fidalgo arruinado, e de Saint-Pierre. Ora, Delacordaire, que na ocasião justamente colhia informes acerca do belo marquês, que lhe acabava de solicitar a mão da filha, provocou o moço intendente a confidências, valendo-se de ardis e subterfúgios assaz maliciosos. Supondo o amigo, como o próprio de Soissons, encantado com a consideração de que se via alvo, Félix se expandira, certo, ademais de que se tratava com um adepto dos ideais republicanos. Assim foi que discorreu eloquentemente sobre as atuações políticas e jornalísticas do Marquês, a quem conhecia de perto, afirmando, entre outras coisas interessantes, que Gaston escrevia artigos violentos de ataque à monarquia como ao clero,
e ambos responsabilizando por muitas das infelicidades que afligiam o povo, mas o fazia com nomes supostos, que eram de sua autoria muitos panfletos e artigos de fundo atribuídos aos redatores, pedindo a deposição do soberano para a proclamação da República. Que existira um arquivo na redação no qual se colecionavam os originais firmados pelo Marquês e as indicações dos pseudônimos por ele usados, exigência dele próprio, que não desejava seus auxiliares responsáveis por ideias suas, que o arquivo fora transportado mais tarde para a residência particular do fidalgo republicano, que este expedia farta correspondência para bonapartistas exilados, os quais opinavam declaradamente pela República, que se correspondia mesmo com Luís Napoleão, a quem visitara pessoalmente por 2 vezes no exílio da Holanda, e que os d'Arberville, que no século XVII se haviam beneficiado com os favores de Luís XIII por um de Orleans, portanto, depois da Revolução, haviam traído a casa de Orleans, bandeando-se para as hostes napoleônicas, opinião que Gaston conservava, tornando-se simpático ao sobrinho do imperador e até nele pensando para o primeiro magistrado do país, uma vez advinda a República. Deixando Mazas, Flávio rememorava todos esses pormenores, sem atender sequer aos incômodos solavancos da carruagem de aluguel em que demandava a residência humilde do moço escriturário. Recebido polidamente, foi imediatamente ao alvo premeditado. Circunstâncias graves, assim como particularidade melindrosa, trazem-me à sua presença, Touché, obrigando-me a solicitar o seu auxílio para o cumprimento de um dever sacrossanto. O discípulo de Rousseau respondeu com modéstia: se estiver dentro de minhas humildes possibilidades, servir a uma alta personagem como o senhor Visconde, estejais certo de que podereis contar com a minha boa vontade. Flávio pareceu meditar um momento. Talvez que o papel que se impunha diante de um homem de condição social inferior a si próprio repugnasse. Prosseguiu, não obstante, incapaz de voltar atrás nos projetos a que se propunha. Creio não estar ainda de toda esquecida a tragédia que roubou a vida ao inesquecível Marquês de Soissons. Efetivamente, senhor Visconde, a perda é irreparável. D'Arberville encontra-se detido no velho presídio de Blois. Soube-o e lamento profundamente. Como lamenta? Não é então justo que a lei reprima os criminosos, sejam plebeus ou fidalgos? É que não creio o senhor de Saint-Pierre capaz de um homicídio, e ainda menos na pessoa de seu melhor amigo. No entanto, é indubitável a sua culpabilidade. As aparências iludem frequentemente, senhor. Confio na palavra do Marquês perante o tribunal. E considera o senhor de Saint-Pierre honrado bastante para que sua palavra mereça confiança? Não tenho razões para duvidar da honra do senhor d'Arberville de Saint-Pierre. O insidioso adversário sorriu enigmaticamente no intuito de impressionar o interlocutor. Bem se vê, insistiu o satânico, que ignora fatos concludentes da desonestidade da personagem a preço, meu pobre Touché. Como assim, senhor Visconde? Esqueceu os inexplicáveis acontecimentos que levaram à prisão de Villemont, Fernand Gerardin, Alex de Merville, Tardieu de Saint-Simon, Félix Touché? Inexplicáveis, dizeis? Pois não éramos todos conspiradores? Não combatíamos o nosso rei tratando de sua deposição?
E que tem o senhor d'Arberville? Com tudo isso, denunciou a todos vós como reacionários, perigosos, terroristas que pretendiam a reprodução do patíbulo de 93. O senhor de Saint-Pierre praticou essa abominação? Denunciou-nos de tal monstruosidade? A mim também? A todos do seu clube aprisionados naquela noite fatal. Touché fitou assintosamente o pai de Henriette. Senhor Visconde, acentuou com azedume, se pretendeis o meu concurso para represálias ao Marquês de Saint-Pierre, em vistas dos sucessos desenrolados no seio de vossa família, desenganai-vos, não vos atenderei. Conheci sobejamente o Marquês para aceitar a possibilidade de semelhante infâmia. Perdoo a ideia pouco lisonjeira que está fazendo do meu caráter. Sugere assim que falto com a verdade? Longe de mim o pensamento de tal desrespeito, mas podereis estar mal informado. E eu afirmo que o senhor é que se engana. Touché, que d'Arberville praticou essa infâmia. Sim, pois que a verdade é que com efeito conspirastes juntos, preparastes complôs e audaciosas revoluções no segredo dos vossos grêmios, inimigos que sois todos vós de sua majestade, coisa que eu próprio poderei provar perante a lei, até mesmo a seu respeito, Touché. Pena é que d'Arberville, delator dos próprios companheiros de ideal, não fizesse jus à confiança de que fora depositário. Aliás, como aristocrata, cedo ou tarde, abandonaria fatalmente a grei republicana para retornar ao senso da responsabilidade de casta. E para se exculpar e retornar às boas graças do seu soberano, nada melhor do que uma delação de tal vulto. Ao passo que discorria, servindo-se de uma ironia que não escapava ao jovem conspirador, Flávio Henri tirava do bolso os documentos que conhecemos, apresentando-os ao interlocutor, cuja palidez, ouvindo o visitante, atestava a inquietação que dele se apoderava. Sem uma palavra, Félix Touché leu e releu os documentos, tornando-se lívido a cada frase que concluía. Longos minutos se passaram, durante os quais, com os olhos colados aos nefastos papéis, dir-se-ia que refletia sobre os acontecimentos passados ali, ressurgidos. Aquele caráter que se esforçava por se tornar correto em todas as circunstâncias, nem por um instante assomou a possibilidade de se tratar de provas falsas. Félix não conheceria com certeza integral a caligrafia de Gaston, e tampouco seria técnico em pesquisas do gênero, para poder encontrar de momento os defeitos que a habilidade criminosa de Leblanc poderia ter deixado passar. Os originais de Gaston para as redações eram arquivados por ordem da gerência da casa, seguindo para as oficinas de impressão tão somente o produto dos copistas, firmado pelos pseudônimos, razão porque o jovem declamador julgou reconhecer a letra do antigo chefe, a qual costumava entrever uma e outra vez na redação, sem mais preocupações de detalhes. Terminado o exame, dobrou vagarosamente os ditos documentos, devolvendo-os ao seu possuidor. Que responde? Interpelou ansioso o intrigante. Félix fitou com um misto de desapontamento e severidade, atendendo antes com uma outra interrogação. Que pretendeis de mim, senhor Visconde? Apenas o seu testemunho no Tribunal de Justiça de Paris contra d'Arberville. Dirá dele tudo o que souber a respeito de suas atuações políticas, e mais o que me confiou há algum tempo. Mas é que não creio que suas atuações representassem cabedal criminoso. Ademais, devo-lhe favores.
Como retribuirei tão mal o bem que me andou fazendo? Pensa bem, Touché. De Saint-Pierre não é amigo, senão das próprias vaidades. Vingue-se dele, que aos próprios colegas desgraçou. Prestar-me-á serviço inestimável, provará respeito aos companheiros sacrificados. Servirá a pátria, reprimindo um traidor. Na tarde do dia seguinte, após uma noite de ansiosas elucubrações e prolongados entendimentos com antigos comparsas de pelejas partidárias, Félix dava entrada no suntuoso solar do inimigo de Gaston, sendo imediatamente recebido. Depois dos cumprimentos polidos, mas não servis por parte do visitante, seguiu-se curto diálogo, eloquente bastante, porém, para prever o destino que esperaria o detido de Blois. Venho comunicar-vos, senhor Visconde, esclareceu o moço tipógrafo, que me proponho ao vosso dispor para o testemunho ontem solicitado a respeito das atuações do senhor Marquês de Saint-Pierre em nossos grêmios. Falarei o que souber, e ficai certo de que sei que muita coisa de fácil comprovação. Alguns companheiros meus, que desde muito desconfiavam dele, em virtude de sua deslealdade como aristocrata para com sua majestade, revoltados com o que lhes expus, prestam-se igualmente a esclarecimentos importantes. Orientai-me, portanto. Ó, Touché, eu sabia que tratava como um homem honrado. Apertou-lhe a mão num gesto de despreendimento que jamais concedera a pessoas de outra condição social, e acrescentou sorridente. Tranquilizai-vos, não correreis nenhum risco ante a justiça. E quanto a si, honrado mancebo, quanto deseja pelo serviço que me presta? O meu caráter não está à venda, senhor Visconde, repeliu com ousadia o admirador de Rousseau. Nem desejo prestar qualquer colaboração. Apenas pretendo castigar um perjuro dos postulados sagrados da fraternidade.